Eu não tenho dúvida de afirmar que esse é o melhor momento do Vasco nos últimos 13 anos. Nos últimos 12 jogos, o Vasco venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas 1. Nos últimos 12 jogos, o Vasco fez 24 gols e tomou 13. Nos últimos 12 jogos, o Vasco é uma equipe que, como eu disse, está como líder do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco também, durante esses 12 jogos, conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Venceu, ou melhor, eliminou o Botafogo, venceu o Fluminense, empatou com o Flamengo. Nesse recorte até mesmo, olhando um pouco os clássicos estaduais, onde o Vasco na temporada e nos últimos anos vinha deixando a desejar. E até isso o Vasco melhorou. O Vasco hoje tem um grande camisa 10, o Vasco hoje jogou sem o principal jogador, que era o Ryan, e mesmo assim o Cruz Maltino conseguiu apresentar um grande futebol em Bragança Paulista. Se tem um torcedor que tá feliz nesse momento, é o torcedor vascaíno. Mais uma vitória do Vasco no placar de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, e nesse vídeo a gente vai reagir à mídia que se rendeu. Os jornalistas estão rendidos ao momento do Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 23.900 inscritos. Falta menos de 50 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo. A grande verdade é que hoje o torcedor vascaíno já não precisa mais ter medo. Ele já não precisa mais ter medo de uma instabilidade. Por quê? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Vasco vai perder, tá? O Vasco vai perder no campeonato, o Vasco vai tropeçar no campeonato. Só que o recorte, ele já não é mais um recorte pequeno. Ele é um recorte de 12 jogos. Nos últimos 12 jogos, o Vasco venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas 1. Nos últimos 12 jogos, o Vasco fez 24 gols e tomou 13. Nos últimos 12 jogos, o Vasco é uma equipe que, como eu disse, está como líder do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco também, durante esses 12 jogos, conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Venceu, ou melhor, eliminou o Botafogo, venceu o Fluminense, empatou com o Flamengo. Nesse recorte até mesmo olhando um pouco os clássicos estaduais, onde o Vasco na temporada e nos últimos anos vinha deixando a desejar. E até isso o Vasco melhorou. O Vasco hoje tem um grande camisa 10, o Vasco hoje jogou sem o principal jogador, que era o Ryan, e mesmo assim o Cruz Maltino conseguiu apresentar um grande futebol em Bragança Paulista. É claro que o Red Bull Bragantino já não é mais um mês Bragantino, né? Uma equipe tão forte como foi no primeiro turno. É uma equipe que oscilou bastante. É uma equipe que, sem dúvida alguma, deixa a desejar pós-Copa. O Vasco é o contrário. Então, não é qualquer time que consegue meter 3-0 lá em Bragança, e o Vasco conseguiu. Então, cara, assim, o que a gente tem que deixar claro é que não tem mais como você ter medo de afirmar que esse é o melhor Vasco desde 2012. Teve o Vasco de 2017, em que o Vasco se classificou também para pré-Libertadores. Aquele Vasco do Paulinho, do Douglas Luiz, do Nenê, do Anderson Martins, do Breno, do Martins Silva, tinha o André Rios também. Enfim, era um Vasco que tinha bons jogadores. Mas como consistência, como grandes resultados e ainda mais no futebol mais atual, digamos assim, pensando também em Copa do Brasil, já que essa equipe conseguiu chegar a 2 semifinais seguidas, eu não tenho dúvida de afirmar que esse é o melhor momento do Vasco nos últimos 13 anos. Primeiro porque o Vasco vem com uma espinha dorsal de 2024 para 2025, capenga um pouco nesse início de temporada, até porque a linha defensiva do Vasco era uma linha defensiva comprometedora. Horrível. Com o João Vitor, com erros de Hugo Moura, com erros de Lucas Oliveira, de Lucas Freitas, de Lemos, entre outros. Piton também errou bastante. Exato. E isso tudo tem a ver com as companhias, eu não tenho dúvida. Mas quando chega Nuno Moreira, impactante. Quando chega Carlos Andrés Gomes, impactante. Sistema defensivo, Barros, Cuesta, Robert e Renan, impactante. E o Vasco ainda começa a ter mais peças de reposição, porque são essas peças que fazem o Vasco, por exemplo, conseguir manter o nível do segundo tempo. Hoje entrou o Matheus França. Hoje entrou depois o David. Hoje o Verratti foi o titular na ausência do Ryan.
GB entrou que sem dúvida alguma é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E mesmo assim o Vasco conseguiu uma vitória consistente, merecida, equilibrada. Então a adição do que aconteceu na segunda janela com o trabalho do Fernando Diniz, que com a bola já vinha sendo desenvolvido, ela foi crucial para que o Vasco pudesse encontrar o equilíbrio dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil, dentro da sua temporada. E hoje não tem mais motivo para a gente poder negar o que são fatos. O Vasco pratica o esporte chamado futebol. Isso é indiscutível. E hoje no Brasil são poucos times que jogam tanto quanto o Vasco. Verdade. Pouquíssimos. Eu diria que Flamengo, Palmeiras e Mirassol. O Cruzeiro tá ali. Depois desses times, é o Vasco. Ninguém joga o melhor futebol que o Vasco hoje, além desses times que estão no topo. O Mirassol fazendo uma campanha espetacular, absurda, um trabalho magnífico, que eu sempre cito aqui e que eu sempre valorizo aqui. O Cruzeiro ainda brigando por fora, mas ainda é um time que é muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Flamengo e Palmeiras, com o investimento que tem, não tem nem o que falar. Mas de futebol jogado, eu não tenho dúvida que o Vasco está entre os 5 melhores times do país e os números mostram isso. É o 4º melhor ataque do campeonato. 48 gols marcados. É o líder do retorno. É um time que vem massacrando todo mundo, dos times mais fortes aos mais fracos. Claro que teve aquele tropeço contra o Palmeiras quando o Vasco não tinha o Barros e o Cuesta, e isso fez muita diferença, porque a derrota do Vasco foi liquidada em 3 erros individuais rapidamente. Verdade. Tirando isso, quando o Vasco tem o seu elenco, principalmente do sistema defensivo, à disposição, o Vasco compete com qualquer equipe do Brasil. Qualquer uma. E não tem nenhum absurdo em falar isso. 49 gols? 49. Obrigado por me corrigir. Então, cara, assim, é até engraçado porque a gente não tá acostumado com isso. O torcedor do Vasco que acompanhou o clube nos últimos 15 anos, digamos assim, ele não tá acostumado com isso. Ah, Pedrosa, é muito pouco. Cara, o que eu mais odeio hoje é fiscal de alegria, fiscal de vitória, fiscal de um torcedor que tá feliz com o momento do seu clube. E no meu caso, não só como torcedor eu tô feliz, mas eu tô feliz como jornalista, como analista. Desde que eu comecei o meu trabalho cobrindo o Vasco da Gama, desde que eu comecei o meu trabalho na cobertura do Vasco da Gama, a única coisa que eu sempre falei aqui é, cara, eu quero muito pegar uma temporada e falar assim, cara, eu falei mais de futebol do que de política, eu falei mais de futebol do que de crise, eu falei mais de futebol do que qualquer outra coisa. E a temporada de 2025 tá me dando um presente que eu não tenho desde 2017, que é desde quando eu cubro o Vasco. É uma temporada em que eu posso falar de futebol, cara. Verdade. Em que você vê um time competindo, equilibrado, sem a bola e com a bola. Que você vê grandes jogadores. Que você vê jogadores que inclusive têm nível para estar em suas seleções. É o caso do Carlos Cuesta, que é um puta de um zagueiro. Do Paulo Henrique. Do Coutinho. Do Carlos Andrés Gomes. A fase esplendorosa do Barros. Um Léo Jardim também que tem nível para chegar à seleção brasileira. Um Lucas Piton que mesmo não tendo feito um jogo extremamente equilibrado, tá lá ele de novo dando assistência. E o Vasco tem um artilheiro, cara. Um artilheiro que muita gente quis usar como se fosse um item descartável. Muita gente desrespeitou o Verratti. Muita gente esculachou o Verratti. Muita gente passou dos limites com um cara que sempre foi líder, que nunca negociou a postura dele, que sempre respeitou as decisões do técnico, sempre deu a vida, não fica machucado, joga todos os jogos, se dedica em campo, nunca teve corpo mole e tá aí, mais uma vez, defendendo a camisa do Vasco da Gama. Ele entrega 3 pontos pro Vasco. 2 gols. Chegou ao seu 10º doblete com a camisa do Vasco, ou seja, 10ª vez que ele faz 2 gols na mesma partida. Só está atrás do Romário nesse século, que tem milhares de dobletes. E tem gente que diz que não é ídolo. Estou falando do Romário, é claro. Mas o Verratti, mais uma vez, ele consegue aparecer quando o Vasco mais precisava. Porque aquilo era necessário. A preservação mental e física do Verratti era necessária. Ele precisava descansar.
E ele precisava colocar a cabeça dele no lugar. Porque, tecnicamente, ele não estava fazendo grandes jogos. Ele estava falhando. Ele estava fazendo jogos ruins. E aquilo acabava, obviamente, não porque ele queria, mas impactando negativamente na equipe do Vasco da Gama. Estava prejudicando. Tanto é que os melhores jogos do Vasco acabaram acontecendo nas últimas partidas quando ele não estava em campo. Principalmente o jogo contra o Fluminense, que para mim foi uma atuação magnífica do time do Fernando Diniz. Só que lá estava ele novamente. Trabalhou, calado, não deu declaração polêmica, não deixou de trabalhar, não deixou de fazer nada o que um jogador de futebol, que é líder, que é capitão, deveria fazer. Hoje ele foi premiado com o trabalho, com a resiliência, dedicação e com a perseverança, premiado. Com 2 gols. E não foi só isso não, tá? Ele não só fez os 2 gols. Ele jogou bem, ele segurou bola, ele participou com pivô, ele sofreu falta no momento em que o Vasco estava utilizando a bola longa para tirar o Bragantino um pouco daquela pressão, porque o Bragantino pressionou no segundo tempo. Então o Pablo Verratti ele deu uma resposta muito interessante, mas com trabalho, sem se apegar à quantidade de covardias e absurdos que foram cometidas contra ele. Então, dito tudo isso, é um momento de muita alegria, cara. E o Vasco pode ainda coroar esse momento, não só com tudo que vem acontecendo nos últimos 12 jogos, mas agora com o jogo em casa, contra o São Paulo, dentro de São Januário, com a volta do Ryan, com os seus jogadores à disposição, com o Fernando Diniz também à beira do gramado, coisa que ele não esteve hoje. E o Vasco pode acumular 5 vitórias seguidas dentro do Brasileirão. Cara, isso é muito. Isso é muito. Já são 4, vai para a 5ª, para tentar a 5ª, digamos assim, porque tem que ter muito respeito com a equipe do São Paulo, que é uma equipe que também vive de altos e baixos aí após a eliminação da Libertadores, mas tem bons jogadores, tem um bom treinador, que é o Crespo, e conseguiu inclusive uma vitória nesse final de semana. Dito isso, dentro de São Januário, com a força de sua torcida, com a volta do Ryan, o Vasco tem tudo para continuar tendo a sequência que a gente está vendo. Como o Pedrosa falou, momento espetacular do Vasco da Gama na temporada, 12 jogos, 1 derrota somente, que foi pro Palmeiras por erros individuais até mesmo. É um time do Vasco que tá numa semifinal de Copa do Brasil, que pode chegar na final e que inclusive pra mim, de todos os que estão nas semifinais da Copa do Brasil, o Vasco hoje é o que joga o melhor futebol e pra mim é um dos favoritos a ganhar esse título. Claro, é muito difícil, é mata-mata, é um jogo importante, o Fluminense vai pra cima, o Vasco vai pra cima, enfim, tudo pode acontecer. Mas hoje quem pratica o melhor futebol é o Vasco da Gama. E pra mim é um dos favoritos a conquistar essa Copa do Brasil. Então, cara, pra mim é um sonho, né? Eu particularmente não estou acostumado com esse momento do Vasco da Gama, né? Eu nasci em 2005, tenho 20 anos nesse exato momento e, cara, nunca vi o Vasco sendo campeão. Vim em 2011, mas tinha 6 anos de idade, era muito novinho, nem lembro. Então, cara, eu vendo o Vasco ser campeão novamente, tendo o nosso canal, tendo você, torcedor vascaíno, me acompanhando, seria surreal, tá? E eu tenho certeza absoluta que você viria aqui na minha live, nos meus vídeos, comemorar junto comigo. Enfim, ia fazer uma cobertura enorme pra vocês. Cara, fica de olho aí, tá? Essas semis da Copa do Brasil tem tudo pra gente trazer uma cobertura gigantesca pra vocês. E falando sobre a partida do Vasco, né? O próximo jogo do Vasco é no domingo que vem, contra o São Paulo, em São Januário, Caldeirão lotado. E a informação que tem é que tá completamente esgotado, tá? Os ingressos pra partida de Vasco contra o São Paulo já esgotou. Você aí quiser acessar o site, não tem mais ingresso. Perdeu a oportunidade de ir pro Caldeirão no domingo, né? O Vasco joga contra o São Paulo às 8h30 da noite, então fica de olho que o Vasco tem tudo pra vencer esse jogo também, embalar cada vez mais o campeonato. E é o que eu falo pra vocês, a briga do Vasco hoje é por essa vaga na pré-Libertadores. Fato é, não tem discussão. Esse papo de rebaixamento, acabou esse papo esse ano, nem ano que vem, se Deus quiser. E a briga do Vasco essa temporada é pra pré-Libertadores. Óbvio, se o Vasco vencer a Copa do Brasil, a gente vai pra Libertadores direto, aí seria o melhor caminho, né? Mas o Vasco está bem posicionado no campeonato, brigando por essa vaga na pré-Libertadores, seria muito importante para essa temporada e para a temporada que vem, né? Porque entra mais dinheiro nos cofres, a gente vai estar disputando mais competições, vai ter mais... o jogador vai querer jogar mais no Vasco da Gama, até porque o Vasco vai estar disputando uma Libertadores, seria muito importante. Isso, ainda mais tendo o Fernando Diniz, que convence um monte de jogador a vir jogar no Vasco, aí seria um fato importantíssimo pro Vasco da Gama. E se tem um momento que a gente tem que falar, pessoal, se o momento do Vasco hoje é bom, é muito por conta desse senhor que tá na tela, Adilmar Lopes.
O que esse cara fez nessa janela de transferências do meio do ano foi surreal, né? É algo espetacular o que o Admar Lopes fez no Vasco da Gama nessa janela do meio do ano, contratando jogadores para chegar, vestir a camisa e jogar bola. Esses jogadores a gente pode falar que são os reforços, não contratações. Tem uma diferença de reforço e contratação. Contratação é um jogador que você contrata e não sabe se vai jogar. Reforço é um jogador que você contrata e sabe que ele vai vestir a camisa e jogar bola. E é o que aconteceu. Cuesta, baita zagueiro. Robert Renan, sem sombra de dúvidas, excelente jogador. Cauã Barros, que o Admar Lopes conseguiu trazer ele de volta do América Mineiro. Comandou o meio-campo do Vasco da Gama, desde que o Barros jogou, né, sendo titular do Vasco, o Cauã Barros não perdeu um jogo ainda, né, e no ataque o Andrés Gomes, que tá se comprovando mais ainda todo jogo, né, e aí a gente fala também do Matheus França, que tá ganhando seus minutagens dentro de campo, tá ajudando a equipe do Vasco, contra o Bragantino, ajudou no gol, né, no segundo gol do Vasco da Gama, então, cara, não tem muito o que falar, uma janela espetacular do Admar Lopes nesse meio do ano aí do Vasco da Gama. Foi um acerto do presidente Pedrinho, na minha opinião. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda demais aqui no nosso conteúdo. Peço desculpas por não ter o vídeo pela manhã, no dia de hoje. Cara, pra quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que tá a maior guerra. Tá uma guerra, meu irmão, surreal aqui no Rio de Janeiro. E eu moro numa zona que não é tão segura no Rio de Janeiro, né? Enfim. E aí tá mó guerra, tá difícil gravar vídeo, né? Fica preocupado, meu pai tá trabalhando, eu tô sozinho em casa aí, fico preocupado, não consigo gravar o vídeo, mas resolvi sentar aqui e gravar o vídeo pra vocês pra postar nessa tarde aí dessa terça-feira. E pra quem mora no Rio de Janeiro aí, cara, vamos torcer para dar tudo certo, né? Porque tá uma guerra surreal aqui no Rio, infelizmente. Enfim, tamo junto. Amanhã tem vídeo normalmente 6 horas da manhã pra vocês, então fiquem ligados, vídeo à tarde também. Hoje tá saindo somente esse vídeo, peço desculpa por isso, mas é por conta desses motivos aí, né? E amanhã tem vídeo 6 horas da manhã, vídeo de tarde também amanhã, então fica de olho aqui no nosso canal que tem um monte de novidade, beleza? Tamo junto, abraço a todos, não esquece de clicar no botão do like, tem muita gente que assiste não clica no botão do like e é importante. Se inscreve no canal, estamos pertinho de chegar à marca de 24 mil inscritos, ajuda a gente. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!